Ô, gente, eu vou contar uma história pra vocês, uma história minha. Quando eu comprei esse terreno aqui, foi em 2008, quando eu comprei esse terreno. Eu trouxe a minha mãe para visitar. Não tinha nada, só tinha o terreno, gente. E eu trouxe a minha mãe para visitar. E minha mãe não morava comigo, ela morava em Pernambuco. E vez ou outra, ela vinha visitar a gente aqui em São Paulo. Os filhos, netos, né? Ela vinha visitar. E ela tinha vindo visitar a gente. E eu trouxe ela para conhecer o terreno. E a minha mãe se apaixonou por esse lugar, gente. Ela amou esse lugar. E eu falei para minha mãe desse jeito: minha mãe, quando a senhora estiver mais velhinha, eu vou trazer a senhora para morar comigo. A senhora vem? Ela disse: venho. Venho sim. Eu falei: eu vou cuidar da senhora. E vou fazer um quarto com banheirinho, tudo bonitinho para a senhora. A senhora ficar no seu cantinho particular, tudo direitinho, ter a sua vida. E eu vou cuidar da senhora. A senhora vem? Ela diz: venho. Venho sim. Ô, gente, a gente faz os planos da gente, mas quem confirma é Deus. E não deu tempo de eu trazer minha mãe. Deus levou ela. Ela teve um derrame, ficou internada 10 dias e não sobreviveu. Não deu tempo de eu trazer minha mãe para me cuidar dela. Era uma coisa que era um sonho meu, trazer minha mãe para cuidar dela aqui, gente. Minha mãe amou esse lugar, pessoal, amou. E a minha mãe era uma mulher muito sofrida, sempre foi sofrida, minha gente. E eu queria dar um pouco de paz para minha mãe na velhice. Mas Deus tinha outros planos, não é? E quando Deus tem planos na vida de uma pessoa, Ele cumpre. Ninguém escapa da vontade de Deus. Então, só me restou aceitar e me conformar com a vontade de Deus, né? Mas saudade bate às vezes, muita saudade da minha mãe. E eu fico pensando nela. Quando eu me sento naquela varanda ali, ó, eu fico pensando na minha mãe. Se minha mãe estivesse aqui comigo, ela ia estar tão feliz. Eu ia cuidar da minha mãe, dos restinhos de dia de vida dela. Ia proteger e cuidar, né? Minha mãe criou tanto filho dos outros. Minha mãe sofreu tanto na vida, minha gente. Minha mãe sofreu muito. Sabe? Tem algumas mágoas. Eu tenho algumas mágoas, mas é coisa que passou já, entendeu? Porque isso é outra história. Algumas mágoas que ficou, né? De mim com ela, dela comigo. Mas eu amava minha mãe e eu queria ter cuidado da minha mãe. Mas Deus, eu fiz os planos, né? Mas Deus falou: não é assim. Não é assim que vai ser, não é assim que eu quero. E acabou a história. E Deus foi lá e cumpriu o que Ele tinha que cumprir na vida da minha mãe. É isso, minha gente. Mas às vezes eu me sento aqui nessa varanda, ó, e fico olhando aquela serra ali, ó. Hoje mesmo eu estava lembrando dela. E pensando, se a minha mãe estivesse aqui comigo, ela ia estar tão feliz. A gente teve nossas desavenças como mãe e filho, como sempre tem mesmo, porque nós somos seres humanos, né? E erramos um com o outro. Mas eu amava minha mãe e eu queria ter cuidado dela. Não deu tempo, não. Mas fazer o que, né? Só resta a gente se conformar com a vontade do Pai. Porque Ele sabe o que faz. Eu fiz os planos com ela. Ela confirmou que vinha. Ela confirmou para mim: eu venho sim. Falei: venha minha mãe morar comigo. Depois que aqueles meninos seus crescer, que ela criava 3 meninos de criação, adotados. Eu falei para ela: depois que aquele menino crescer, venha morar comigo que eu vou cuidar da senhora. E ela falou: eu venho sim. Mas não deu tempo. Né? Mas isso é a vida de cada um tem uma história para contar. E essa é a minha. Né? E muitas vezes eu lembro muito disso. Muito mesmo. Hoje eu estou morando aqui, que na época eu morava em São Paulo, mas hoje eu estou morando aqui e virou mexer, eu me lembro dela. É isso, minha gente. Saudade da minha mãe hoje. Muita saudade da minha mãe. E o que é que a gente pode fazer? Quando Deus fala, quando Deus dá a ordem,